Eu sempre gosto de dizer, convidar para que nós estejamos sempre pedindo perdão ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar e o ouvido do Senhor está aberto para nos ouvir. Eu já citei esse versículo aqui várias vezes, porém ele faz uma ressalva, que muitas vezes os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se nós queremos receber a presença de Deus, se nós queremos receber as bênçãos de Deus, se nós queremos estar em comunhão com Deus, temos que estar sempre atentos, vigiando e sempre pedindo que o Senhor esteja nos purificando e nos perdoando de todo pecado, para que nós tenhamos comunhão com Ele, tenhamos livre acesso à sua presença, e o nosso louvor possa ser aceito por Ele, que o nosso louvor possa chegar e subir como um aroma agradável ao Senhor, que o nosso louvor, que a nossa adoração, que a nossa vida seja agradável ao Senhor, e que nós possamos receber as bênçãos de Deus nas nossas vidas, que nós possamos receber a comunhão com o Espírito Santo, para que nós estejamos sendo cheios do poder e da presença, da força e da alegria do Senhor, e sentirmos o gozo, a alegria da salvação, e termos a certeza, se nós morrermos hoje, nós estaremos com a nossa salvação garantida. Mas também nós aprendemos na palavra de Deus que nós precisamos perdoar. Na oração, quando Jesus vai orientar e dar alguns princípios da presença de Deus, quando Ele vai citar alguns princípios cristãos, alguns princípios para sermos perdoados, para sermos aceitos, princípios de comunhão através da oração. Na oração do Pai Nosso, Ele diz: perdoa-nos assim como nós perdoamos. E Ele depois faz mais um reforço e diz: porque se vós não perdoardes, também não serão perdoados. E muitas vezes nós somos feridos, nós somos machucados, alguém faz alguma coisa conosco e deixa marcas, e muitas vezes nós carregamos o peso da ferida, o peso de sermos feridos, e algum rancor, alguma coisa, isso torna pesado e traz tristezas para nossas vidas, e nos impede também de sermos abençoados. Essa não era a direção da palavra que eu tinha no coração, mas neste momento eu sinto impelido de nós fazermos algo. Neste momento eu quero que você feche os seus olhos agora, e é momento não de nós pedirmos perdão, como eu sempre convido a nós pedirmos que o Senhor esteja nos perdoando, mas neste momento eu quero convidar que nós estejamos perdoando, que seja uma noite de perdão. Você agora lembre, feche os seus olhos e pense se tem alguma coisa que alguém fez com você, que deixou marcas, que deixou feridas, que deixou algum rancor neste momento, que você esteja trazendo à memória, não para remoer isso, mas para perdoar neste momento. Feche os seus olhos agora e pode dizer: eu perdoo. Em nome de Jesus eu perdoo. Seja um irmão, diga: eu perdoo o meu irmão, eu perdoo o meu pai, ou eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu vizinho, eu perdoo o meu chefe, eu perdoo o pastor, eu perdoo aquele que está do meu lado. Libera perdão nessa noite agora, para que o Senhor esteja te curando, para que o Senhor esteja nos curando. Libera perdão nessa noite, em nome de Jesus agora. Declare que você perdoa agora. Se tem alguma coisa que te marcou, libera agora o perdão nessa noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora e pense em alguma coisa, libera perdão. Se você não está lembrando, declare agora a todos da sua família que você esteja perdoando, que o amor esteja enchendo os corações nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus e meu Pai, neste momento, nós declaramos a Ti que nós perdoamos. Eu perdoo, Senhor, todas as feridas que algum dia me marcou. Eu libero perdão nessa noite. Não quero, Senhor, guardar nenhum rancor, não quero, Senhor, guardar nenhuma mágoa neste momento. Eu jogo fora todo o rancor, toda a mágoa, e eu libero perdão nessa noite. Eu amo a minha família, amo os meus pais, amo minha esposa, amo os meus filhos, amo o meu pastor, amo essa igreja, amo, Senhor, os obreiros, amo todos, amo os meus irmãos, Senhor. Eu libero perdão para todos eles, e eu declaro a Tua bênção, o Teu amor sobre cada um.
E eu peço, Senhor, o perdão também, nessa noite, que o Senhor esteja perdoando, que o Senhor esteja nos abençoando. Receba, Senhor, o nosso louvor, nosso culto, nossa adoração, e neste momento, eu peço que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja renovando, que o Senhor esteja trazendo alegria, paz, em nome de Jesus. Fale conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje não é bem uma pregação, não é um estudo. Eu estou lendo novamente o livro de Lucas, e eu estou tirando algumas lições, reforçando algumas e vendo outras, e eu quero compartilhar com vocês algumas lições que me veio novamente das passagens do livro de Lucas e de Mateus, do nascimento de Jesus, passagem conhecida onde fala dos sábios e dos pastores. Vamos começar lendo em Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 12, como eu disse, é uma passagem conhecida. Diz: após o nascimento de Jesus, em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém, e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Pode ir passando, nós vamos ler até o 12. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda a Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes. Quem que ele reuniu? Eram pessoas de Deus? Eram servos de Deus? Os sacerdotes eram servos de Deus, irmãos? Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo. Escriba eram os que transcrevia ali e olhava a lei. Perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela, que tinham visto no oriente, foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e ofertaram presentes: ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram à sua casa por outro caminho. Aleluia, glória a Deus. Agora abre em Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Nós vamos ler até o 20, viu? Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante o que, irmãos? Cuidavam dos seus rebanhos.
E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando: glória a Deus no mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém, e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o lugar, e chegaram, e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosamente todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma passagem que se torna comum, mas ao ler essas passagens nós deveríamos glorificar o nome do Senhor e alegrar, porque este é um registro de um acontecimento que Deus havia prometido, um acontecimento de remissão da humanidade, um acontecimento onde nós estávamos condenados, e agora é a concretização do plano que pagava a nossa dívida, que nós não seríamos capazes de pagar. E o nascimento de Jesus é a concretização desse plano que Deus tinha elaborado para que nós não fôssemos condenados numa condenação eterna, a sofrimento terrível. E ao chegar ao nascimento de Jesus, ao concretizar essas promessas, foi anunciado aqui, foi registrado, anunciar, pelo menos inicialmente, a dois grupos de pessoas: aos pastores e aos sábios, que algumas traduções diz aos magos. Dois grupos bem distintos, bem diferentes. Quem eram os pastores e quem eram os sábios? Os pastores eram pessoas simples, rejeitadas pela sociedade, discriminadas pela sociedade. Prova disso é que quando os irmãos de José foram ali para o Egito, ele não querendo que eles se misturassem ali, ele diz: olha, fala para eles que vocês são pastores, que eles não vão querer vocês perto deles, e vai dar uma terra distante deles para vocês. Outra prova de que os pastores não eram assim, não tinha muita atenção, é Davi, que quando o profeta chegou na casa de Davi para ungir, enviado por Deus para ungir alguém, Davi era um pastor que estava no campo, e naquele momento ninguém se lembrou de Davi. Os pastores naquela época, eles eram discriminados socialmente, religiosamente, porque os rituais religiosos exigiam purificação, e os pastores viviam no campo e lidavam com ovelhas doentes, e lidavam com ovelhas que morriam, e isso tudo era considerado impuro. Então, para os costumes religiosos daquela época, eles eram considerados impuros, e muitas vezes eram discriminados até mesmo de ir ao templo. Agora nós temos outro grupo de pessoas que eram sábios, ou os magos, como é descrito. Era um grupo completamente diferente dos pastores. Eles eram um grupo respeitado, era um grupo rico, tanto que prova disso são os presentes que eles trouxeram, que é ouro, incenso e mirra, que eram as iguarias caríssimas daquela época.
Eles eram pessoas que estudavam a astrologia, as estrelas, os sinais no céu, o sol, a lua, os tempos. Eles eram estudiosos dos tempos e eles eram importantes para os reis. E os reis solicitavam os serviços deles. Então eles eram um grupo de destaque na sociedade, e eram um grupo de destaque financeiro e socialmente. E a lição que me trouxe é que o reino de Deus chegou para todos. Não importa se eu sou simples, se eu sou rejeitado pela sociedade, sou discriminado por alguém, o reino dos céus é para mim. Não importa se eu tenho posse, se eu tenho destaque, mas se eu tenho um coração humilde, se eu me disponho a buscar a presença de Deus, o reino do céu também está disponível para mim. Porque a palavra diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração e as intenções do coração. Aleluia, glória a Deus. E outras lições que eu tirei é a disposição dos dois grupos diante da mensagem que é anunciada a eles. E veja que os dois grupos, Deus falou com eles no ambiente de trabalho deles, porque o ambiente de trabalho dos pastores é o campo, lugar onde eles passavam vigilantes à noite para cuidar das ovelhas, onde sofriam perigos de predadores como leões, como lobos e como outros predadores mais, perigos de ladrões que muitas vezes queriam roubar as ovelhas, perigos do tempo. E eles passavam vigilantes, atentos, para cuidar das ovelhas. Outra lição que me chamou a atenção é que nós devemos estar atentos e vigilantes, assim como os pastores. Nós devemos andar vigilantes. E eles ali, naquele ambiente de trabalhos, Deus se manifesta de forma maravilhosa, grandiosa, onde aparece anjos e um coral de anjos. De forma sobrenatural, eles recebem a mensagem do nascimento de Jesus. Assim também os sábios, eles tinham como objeto de trabalho as estrelas, o tempo, o céu. E a mensagem chega para eles através de uma estrela. Então, se nós estivermos atentos e vigilantes e um coração aberto, Deus fala conosco mesmo no nosso ambiente de trabalho. Mesmo nós estamos andando pela rua, mesmo nós estamos em casa, não importa o lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, Deus pode falar comigo e com você. Mas para isso nós temos que estar com o coração aberto a ouvir essa mensagem, a entender essa mensagem e a ir até essa mensagem. Porque outra lição também é que esses dois grupos, eles recebem essa mensagem e eles não ficam parados. Os pastores tinham muito a perder se eles saíssem daquele lugar, porque eles cuidavam do rebanho. Se fosse deles, seria importante para a subsistência, para a vida deles, para o mantimento diário. Mas muitas vezes eles cuidavam das ovelhas de outros, eles eram assalariados, muitas vezes eles tinham patrões. E se eles deixassem aquelas ovelhas no campo sozinhas, corriam risco, como eu já disse, de predadores, de lobos, de leões, corria risco de ladrões roubarem, então eles poderiam ter prejuízo financeiro. Ao ouvir a mensagem, e eles buscar ir até atrás do Salvador, através daquela, eles precisaram crer. A palavra de Deus diz também que Deus, Ele é fiel e justo, Ele é galardoador, que Ele recompensa aquele que o busca. Mas para isso é preciso que nós creiamos que Ele exista, e que nós estejamos com o coração aberto a Ele. Então os pastores, assim como os sábios, eles recebem a mensagem, os pastores de uma forma, os sábios de outra, e eles creem, e eles vão atrás, mesmo não importando os riscos.
Os pastores tinham um risco de prejuízo financeiro, porque eles poderiam perder as ovelhas, eles poderiam ser demitidos, eles poderiam ser cobrados. Eles tinham um risco social, porque eles eram rejeitados. Imagina uma pessoa que é considerada impura, que é rejeitada, e visitar um recém-nascido. E eles corriam um risco religioso, porque eles poderiam sofrer alguma punição religiosa daquela época. Mas ouvir aquela mensagem, eles não importaram com riscos ou prejuízos. Eles disseram: vamos ver o que é essa mensagem, vamos atrás do Salvador. E eles disseram: vamos, e eles saíram e foram. Então muitas vezes nós nos preocupamos: mas se eu for na igreja, mas se eu for aceitar Jesus, quem não é crente ainda, se eu for crente, eu vou ser criticado, mas meus parentes vão me rejeitar, mas se eu fizer isso, eu vou ser criticado, se eu falar em Deus no meu serviço, eles vão rir de mim, apesar que hoje tem até um certo status em dizer que é crente, que é mas ainda existe uma certa discriminação, e muitas vezes nós nos sentimos retraídos, mas nós devemos nos libertar de todas essas amarras, de todos esses riscos, de todas as perdas, e declarar que Jesus é Senhor da nossa vida, e que Ele é o Salvador da terra, e que nós precisamos estar mais perto dEle, que nós podemos transmitir essa mensagem, nós devemos transmitir que todos precisam se achegar a Deus, se aproximar de Deus, render-se ao Senhor, reconhecer os seus pecados, pedir perdão e aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e dedicar a vida a Ele. Não importa os riscos ou prejuízos. Os sábios também tinham riscos e prejuízos, porque eles eram homens de destaques, eles eram do Oriente, que era um reino distante, era um lugar de viagem de vários dias, e as viagens tinham riscos. Durante as viagens, nas estradas, existiam ladrões também, que pegavam as pessoas e roubavam, e eles estavam transportando coisas valiosas, porque eles levaram ouro, incenso e mirra, que eram coisas de valor, e como eles eram homens de destaque, provavelmente eles tinham valores, dinheiros, então uma viagem longa era perigosa para eles, e eles também eram de outro reino, eles não eram judeus, eles corriam o risco de ser castigados pelo rei do seu país, e eles corriam também o risco de ser rejeitados pelo rei de Israel, e eles corriam o risco de serem presos, e talvez até mortos. Mas eles não olharam nenhum risco, nenhum prejuízo, e eles foram atrás da estrela que estava anunciando a chegada da salvação. Será que nós estamos vendo a mensagem do Senhor, os sinais do Senhor, onde nos direcionam no caminho certo? E será que nós estamos caminhando nesse caminho, independente dos riscos e das perdas? Seja perdas de prazeres do mundo, seja perdas de humilhação, seja ela qual for, porque muitas vezes a nossa carne, ela clama por saciar os seus desejos mundanos, e nós devemos sacrificar essa carne, perder essa coisa de saciar a carne, sacrificar a carne e entregar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas eles ouvem, assim, os sábios assim como os pastores, e eles vão, independentes dos perigos, independente das perdas, eles ouvem, obedecem e vai em busca do Salvador. Uma coisa interessante que eu vi foi que quando os sábios chegam ali em Israel, nos judeus ali, e fala com o rei Herodes, o rei Herodes manda chamar os religiosos, os crentes daquela época, os líderes daquela época, os líderes religiosos, e diz: olha, chegaram aqui uns sábios, e estão dizendo que vai nascer Jesus aí, que as escrituras diz que vai nascer o rei dos judeus, diz mesmo nas escrituras aí, e aí reúne ali os crentes, os religiosos, e diz: realmente, está escrito que vai nascer. E o rei Herodes fala para eles: então vai, acha, depois vocês voltam aqui para me contar, que eu também quero ir lá adorar. Não vou entrar aqui na questão da intenção de Herodes, mas o que me chamou a atenção, é que aqueles homens não eram criados
de acordo com as escrituras do povo de Israel, eles eram de outro reino, eles eram gentios, e eles agora estão buscando o Salvador Jesus, e eles chegam ali, passa essa mensagem de que eles ouviram um sinal, a estrela, e eles estão buscando, e os religiosos ali, busca nas escrituras, fala, realmente está escrito, mas nenhum deles vai buscar por Jesus. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós não buscamos a presença de Deus. Aqueles sábios vieram de longe para buscar, e aquele povo que estava ali, ouviu daqueles sábios a mensagem e eles não foram. Eles deveriam naquele momento, é mesmo, vai se cumprir, onde é? Nós vamos todos lá, mas não, foram os pastores e os sábios apenas. Aleluia, glória a Deus. E uma coisa interessante que eu vejo, é que tanto os pastores como os sábios, eles chegam ali, e eles se prostram diante de Jesus. É o lugar onde nós devemos estar, é prostrados na presença do Senhor. Muitas vezes nós nos prostramos, fazendo confissões para um colega de trabalho, para um colega de escola, para um conhecido, mas nós não nos prostramos aos pés de Jesus em oração, e contamos para Ele todas as nossas dores. Muitas vezes nós abrimos nossas vidas para pessoas que muitas vezes nem quer o nosso bem, e nós abrimos e contamos as nossas dores, os nossos projetos, mas o lugar certo de nós contar as nossas dores, nós anunciar nossos projetos, é prostrados aos pés, na presença do Senhor. Ali nós podemos contar tudo, nós podemos falar tudo, todas as nossas dores, todos os nossos projetos, tudo a nossa vida. É o lugar de cura, de salvação, de libertação, de transformação. E uma coisa muito importante é que tanto os sábios como os pastores, eles prostram e adoram. E é isso que o Senhor quer de nós, uma adoração sincera, um coração humilde na presença do Senhor. Independente, tanto os pastores como os sábios eram de classes sociais diferentes, mas uma coisa eles tinham em comum: o coração deles ouviu, se humilhou na presença do Senhor e adorou o Senhor naquele instante. Adorar ao Senhor exige renúncia, coragem e fé. Todos aqueles, tanto os pastores como os sábios, eles tiveram renúncia, coragem e fé. Uma fé simples, pronta para encontrar, para buscar encontrar, para prostrar e adorar ao Senhor. Que nós tenhamos um coração rendido ao Senhor, onde nós podemos louvá-lo e adorá-lo. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor. Não é para mim, é Deus. Abra os seus olhos espirituais nessa noite em nome de Jesus e entenda que quando nós estamos reunidos aqui não é para mim, não é para o pastor, mas é um momento de nós nos rendermos a Ele, é um momento de buscarmos comunhão com Ele, com o reino dos céus. Busque nesse momento, fala alguma coisa para Ele aí agora. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a lição final que eu quero compartilhar aqui é que eles, independente dos riscos, das perdas, eles ouviram, obedeceram, buscaram, prostraram, reconheceram, adoraram o Senhor. E quando terminaram de adorar, eles saíram e anunciaram aquele acontecimento.
Tanto os sábios como os pastores, eles saíram e anunciaram o nascimento de Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Nós nos entregamos ao Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, nós adoramos, mas nós devemos também anunciar o reino de Deus, a salvação, a cura, a libertação. O problema é que muitas vezes nós estamos tão preocupados em conquistar esse reino aqui na terra. Não estou dizendo que é errado nós queremos objetivos, crescer financeiramente, profissionalmente. Não é errado. O errado é nós colocarmos isso acima de tudo. Em primeiro lugar, a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Só que muitas vezes nós preocupamos somente com as coisas aqui da terra, esquecemos de buscar o reino de Deus, de adorar o Senhor e de anunciar o reino dos céus. A palavra diz que Jesus veio, nasceu, pagou o preço por mim e por você. Ele subiu, cumpriu o propósito, subiu para o Pai, e um dia Ele vai voltar, e vai levar aqueles que estão preparados, aguardando a sua volta, onde está continuamente buscando o reino de Deus e adorando ao Senhor. Ele vai voltar um dia, que nós estejamos atentos, com fé, buscando a presença dEle, anunciando o reino dos céus. Aleluia, carabalassure canta labás. Aleluia, queresure canta labás. Aleluias, glória a Deus. Assure canta labás. Essas foram as lições que me veio compartilhar. Aleluia, glória a Deus. E se tem uma coisa que eu tenho desejado muito, eu vejo muitas pessoas precisando de cura emocional, de restauração, de força, de renovação da fé. Fé em Deus, fé em si mesmo e fé no próximo. Eu considero que é essencial 3 tipos de fé. Primeiro de tudo, fé em Deus, que é a base de tudo, que é a primícia de tudo, que deve estar em primeiro lugar. Nós devemos ter fé em Deus, nós não podemos perder a fé, e tem muita gente perdendo a fé, esfriando na fé, achando que Jesus não vai voltar, mas Ele vai voltar. Não perca a fé em Deus, não perca a fé nas promessas de Deus, não perca a fé na morada eterna. Muitas vezes também, perdemos a fé em nós mesmos. Às vezes passamos, lutamos, batalhamos, e não conseguimos aquilo, os objetivos, e aí achamos que não somos capazes, e paramos e desistimos. Eu vejo pessoas paradas, depressivas, porque perdeu a fé, acha que ela não é capaz de realizar. E a fé também nas pessoas. Isso aqui daria um estudo, porque a fé em Deus é diferente. A fé que eu falo em mim, na pessoa, é acreditar. Porque nós sofremos decepções. Existem pessoas que querem o mal, mas existem pessoas boas, existem pessoas de Deus também. E muitas vezes, por nós sermos feridos por alguém, nós perdemos a fé em todos, e acha que todo mundo só quer o nosso mal. E de repente nós não queremos mais nos conectar com as pessoas, mas que Deus estejamos restaurando a nossa fé. Aquele que está com sua fé renovada, que seja reforçado. Se tem alguém aqui que perdeu a fé em Deus, ou em você mesmo, ou no próximo, no irmão, em alguém, que Deus possa restaurar, te curar nessa noite. Aleluia. Que tenhamos alegria em viver, alegria em servir a Deus, e esperamos ansiosamente pela volta de Jesus.